Vibe Mundial FM. Estamos aqui novamente para fazer o programa da Mensagem do Graal. O meu nome é Luiz Cláudio e você que está assistindo ou ouvindo o nosso programa, todas as sextas-feiras, um apresentador que lê e estuda esse livro Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, traz aqui um assunto para reflexão da gente. Nós fazemos essa reflexão e numa segunda parte nós fazemos a leitura de alguns trechos desse livro. Sabe que aqui nesse programa já foi falado vários assuntos desse livro e, por exemplo, sobre os pensamentos, né? A força dos pensamentos, a responsabilidade que as pessoas têm em utilizar as palavras, utilizar o pensamento também. Também foi falado sobre as leis universais, as 3 leis básicas universais, né? A lei da reciprocidade, a lei da atração dos homólogos, a lei da gravidade espiritual. E a outra lei que é muito importante, que é a lei do movimento. Muitas vezes aqui foi falado a respeito do destino, foi falado também sobre o despertar do espírito humano, do ser humano que está vivendo aqui na Terra, para ele despertar espiritualmente. Não ficar só vivendo uma vida material, mas sim utilizar o seu tempo para progredir, para evoluir espiritualmente. E é através da matéria que ele consegue fazer essa evolução. Muitos outros assuntos também já foram falados e eu queria deixar para você, antes que eu me esqueça, um telefone fixo que você, ao final do programa, vai poder utilizar. Aqui de São Paulo é o 11 4781 2934. Eu vou repetir ao final do programa esse telefone, se você quiser entrar em contato. Sempre vai ter uma pessoa que lê e estuda esse livro e poderá trazer informações que você tenha dúvida deste programa e de alguns assuntos, ela vai lhe atender. Então, como eu estava falando aqui, muitos assuntos são levados para a reflexão e hoje nós escolhemos um tema que é muito importante porque se trata do progresso espiritual e a ascensão para a luz. Hoje em dia, nesse tempo que nós vivemos, está muito misturada as coisas, as diferenças não são notadas entre a pureza e a impureza, entre a luz e as trevas, e também o conceito de certo e de errado, as pessoas às vezes não têm essa separação, porque normalmente o ser humano de hoje, ele está vivendo uma vida muito materializada e não utiliza a intuição. A intuição é justamente aquele atributo, o que o ser humano pode utilizar justamente para ele ter aquela visão do que é certo e do que é errado. Porque a intuição leva você a utilizar os outros ambientes. Você está participando aqui na Terra, da matéria grosseira, mas também está vivendo em outros ambientes dentro desse imenso universo. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto e vocês sempre já devem ter ouvido a respeito de alguma coisa que ocorreu de grave, assim, por exemplo, uma pessoa fez mal a outra pessoa, ou disse alguma palavra, ou mais grave ainda, cometeu assim uma morte, um assassínio, e as autoridades não conseguiram pegar a pessoa. Então as pessoas ficam pensativas, né? Puxa vida, mas então essa pessoa não vai pagar pelo que fez? Essa pessoa, pela justiça dos homens, se ninguém pegar ela não vai pagar? Mas tem outras pessoas que já falam, não, mas não vai pagar na justiça terrena,
mas vai pagar na justiça divina. Então, tem pessoas que acreditam na justiça divina, que as pessoas vão ter que pagar, alguma hora vai ter que pagar. Isso aí é importante a gente colocar aqui, porque existe as leis feitas pelos homens, e aí as pessoas têm que seguir essas leis. Muitas dessas leis são perfeitas, vamos dizer assim, são até justas, mas como foram feitas pelos homens, às vezes não são tão ligadas ao universo. Essa outra justiça que a gente sempre fala, que essa não tarda, mas chega. Então, a gente fica pensando assim, puxa vida, como é que vai ser lá no futuro essa pessoa? Acontece que a mensagem do Graal, esse livro Na Luz da Verdade, que foi escrito por Abid-ru-shin, há 90 anos atrás, traz várias informações a respeito disso, porque o ser humano está muito pesado, muito materializado, então ele fica muito denso e ele não capta as vibrações superiores, mais leves. Vibe Mundial 95,7. FM